Olá, pessoal lá em casa, olá, pessoal aqui na mesa, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, estamos felizes e contentes que hoje estamos gravando nosso primeiro podcast, nosso Singularcast está no ar, é a nossa primeira edição, nosso primeiro vídeo, e a gente vai explicando aí para vocês como a gente vai levar essa ideia que a gente está criando, que é o Singular, trazendo um podcast para vocês. Nós vamos basicamente apresentar ao longo de todas as edições, 2 programas, um chamado Podcast, que é onde a gente vai falar basicamente sobre assuntos de vestibulares, orientações de vestibulares, e tudo nesse mundo de vestibulares. E um outro programa que a gente vai chamar de Pode Tudo, é onde a gente vai falar de assuntos diversos, de outros temas, de outras temáticas que não sejam especificamente de vestibulares, como alguma forma de desenvolvimento socioemocional de vocês, ou com algum tipo de palestra que seja interessante para vocês entenderem sobre tecnologia ou sobre alguma outra coisa esportiva, ou seja, qualquer outro assunto que não seja ligado ao vestibular. E hoje nós vamos inaugurar o Singularcast com o Podcast. Então, esse é o primeiro podcast que a gente está gravando. Aqui na mesa estamos hoje, eu, professor Caio, professor de matemática, supervisor do ensino médio, o professor Marcel, professor de matemática, supervisor de vestibulares. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos onde vai estar sendo. O professor Fernando Bagnaroli, professor de biologia, coordenador do cursinho, também está aqui com a gente hoje, né, Fefe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão se copiando. E o tema para hoje é o podcast que vai falar dos grandes vestibulares de São Paulo, do estado de São Paulo. Fê, quer fazer a primeira perguntinha para o professor Marcel? Hoje o professor Marcel vai ser bombardeado aqui que você de perguntas sobre... Vamos ver se ele aprendeu a lição de casa direitinho sobre vestibulares. Acho que o momento é importante, justamente por conta das inscrições que começaram agora recentemente, dia 5/6. Então, qualquer pergunta que venha nesse sentido, acho que é muito importante para os alunos, né? Inscrições do Enem. Inscrição do Enem, isso. E aí, começando aqui, eu acho que é legal já saber quais universidades de São Paulo, quais são as públicas, a diferença entre federal e estadual, o que você acha que tem de diferença? Legal. Bem, acho que é importante a gente começar pontuando isso, porque a gente está falando de vestibulares de universidades públicas, né? E a gente tem 6 universidades públicas em São Paulo, 3 delas estaduais, 3 federais. Então, às vezes, o aluno pergunta, né, há alguma diferença entre a estadual e a federal? Em termos de qualidade, não. A gente está falando, seja da estadual ou da federal, daquilo que há de mais, né, melhor em termos de universidade em nível nacional. E o que muda é quem paga as contas da universidade, né? USP, Unicamp e Unesp são as 3 estaduais, quem paga o governo do estado de São Paulo. A Unifesp, a Federal de São Carlos e a Federal do ABC são federais, quem paga a conta é a União, né, o governo federal. Mas em termos de qualidade, absolutamente, né, todas elas são muito, muito boas. O que vai mudar um pouquinho, isso a gente vai poder falar durante o nosso podcast, é a questão do vestibular. As federais sofrem uma influência muito grande do Enem, mas depois a gente fala. O Fernando falou agora que as inscrições do Enem elas estão acontecendo nesses dias aí, né? Nosso podcast está sendo gravado num dia que já iniciou o processo de inscrições do Enem, né? Agora, o Enem versus essas universidades que você citou, Unicamp, Unesp, USP, por exemplo. Como que o cara entra numa USP, com Enem, sem Enem? Essa abordagem da USP. Fala um pouquinho para a gente sobre a USP. O Caio colocou uma situação que eu acho que é bastante relevante, porque é o seguinte, o vestibular é uma coisa muito dinâmica, né? Então, os processos seletivos eles estão mudando com o passar dos anos, né? Se você fizer uma análise do que eram os processos de ingresso na universidade há 10 anos atrás, ou mesmo há 5 anos atrás, por incrível que pareça, eles já mudaram bastante. E falando especificamente da USP, né, que foi o que o Caio perguntou. A USP é uma universidade muito grande, uma das maiores universidades da América Latina. Ela oferece cerca de 11 mil vagas aproximadamente. Existem 2 portas de entrada principais na USP. O vestibular, que é a famosa, fatídica FUVEST, né? E tem a nota do Enem. Esse processo pela nota do Enem, ele foi batizado pela própria universidade de Enem USP. Né? Não colocaram um nome específico, eles chamam de Enem USP.
Então, hoje, 8 mil e poucas vagas, das 11 mil que eu falei, são via FUVEST, e quase 3 mil, 2.900 vagas são através desse sistema chamado ENEM-USP. Claro que existem outras portas de entrada. A USP, por exemplo, oferece algumas vagas via Olimpíadas do Conhecimento, uma iniciativa que, na verdade, começou com a Unicamp, depois foi copiada pela USP e pela Unesp. Então, hoje, alguns alunos entram nas universidades estaduais via medalhas em Olimpíadas do Conhecimento. Mas é um número reduzido de vagas. Eu falei das duas portas principais de entrada, que são o FUVEST e o ENEM. Maravilha. Nessa hora, quando a gente fala de entrar na USP via FUVEST ou entrar na USP via ENEM, as inscrições do ENEM estão acontecendo, mas nessas inscrições eu não falo nada sobre isso. Então, existe uma confusão aí entre o aluno fazer inscrição para o ENEM e fazer a inscrição para o vestibular da USP. Você não acha legal a gente falar um pouquinho disso, Marcelo? Veja, esses dois processos que eu falei, FUVEST e ENEM-USP, eles têm inscrições distintas em momentos distintos do ano. Né? A inscrição da FUVEST vai acontecer só no mês de agosto. Né? A inscrição do ENEM-USP é mais para o final do ano, eles nem divulgaram a data. O ano passado foi em novembro, dezembro, essa inscrição. Né? Então nós estamos falando de 3 processos de inscrição quando a gente fala da USP. Exato. O próprio ENEM... O cara tem que fazer inscrição para o ENEM, para prestar o ENEM, para lá na frente se inscrever no ENEM-USP. E a própria FUVEST, que vai aparecer lá na frente. 3 processos de inscrição, pessoal. E uma coisa que os alunos muitas vezes não sabem, existe um valor, né, uma taxa. Eu ia perguntar isso agora. É pago tudo isso? Exatamente. Você paga para fazer o ENEM, você paga para fazer a FUVEST e assim sucessivamente. Mas, em se tratando de FUVEST, Unicamp, Unesp, a gente vai falar das outras logo, mas todas elas, existe um período onde o aluno pode solicitar a isenção da taxa de inscrição, porque não é barato. Se for prestar todos os exames, né? Somar tudo, sai caro. E agora, nesses meses de junho e julho, a FUVEST está aceitando o pedido da isenção. Quer dizer, é um pedido. O aluno não é necessariamente todo mundo que pedir que vai ser contemplado. Vai ser analisado. Mas, exato, existem critérios socioeconômicos lá no site da FUVEST, que se o aluno olhar e ver que ele se enquadra naqueles critérios, ele pode solicitar a isenção. Ele pode conseguir uma isenção parcial ou até mesmo integral. Tem aluno que faz a FUVEST hoje sem pagar nada. Né? Só que uma coisa que é importante, não deixa para fazer isso na época da inscrição da FUVEST, que, como eu falei, é lá em meados de agosto. Tem que fazer isso agora. Você mostra interesse agora. Agora, e os outros exames, né, o GAP, né, são a mesma coisa. Legal. Muito legal. Assim, você falou do ENEM-USP, acho legal, porque às vezes fica confusão. ENEM-USP não é a mesma coisa que SISU. São coisas diferentes. Foi muito boa essa pergunta pelo seguinte. Quando a gente imagina um processo de ingresso na universidade pública via nota do ENEM, a primeira coisa que vem na cabeça do aluno, SISU. E, de fato, a USP já participou do SISU em edições anteriores. Para quem não está entendendo o que é SISU, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, inclusive. Né? Mas a USP já participou do SISU. Só que, o que aconteceu? O SISU estava divulgando os resultados muito tardiamente, já estava invadindo o período em que as faculdades começam com as aulas. Aí a USP fez, puxa vida, não vou mais participar do SISU. Eu vou criar como se fosse um SISU meu, né, a USP falou. Assim como a Unicamp também fez isso. Criou um SISU, já tinha antes a USP. Eu acho que foi um bom exemplo que a USP acabou copiando. Tanto é que o sistema da Unicamp chama ENEM Unicamp. E o da USP foi o que eu falei, chama ENEM USP. Então não é o SISU, é como se fosse, entre aspas, um SISUzinho da USP, especificamente deles. E, aliás, quem cuida desse ENEM USP é a própria FUVEST. A FUVEST ela faz o vestibular e ela organiza o sistema de ingresso do ENEM USP também, mas não é o SISU. Qualquer candidato pode participar disso. Sim. Independente se ele tem, por exemplo, escolaridade de ensino médio em escolas públicas ou em escolas particulares, os dois processos estão abertos para todos os tipos de candidatos. Exato, só que tem uma coisa, cara. Quando você faz a inscrição, por exemplo, na FUVEST, o aluno ele tem que optar por uma categoria de vagas. Existem 3 categorias de vagas. A que a gente chama de ampla concorrência, que qualquer aluno, independente de onde estudou, pode participar. Ampla concorrência.
A segunda categoria de vaga, alunos que fizeram ensino médio integralmente em escola pública. Então, aí já existe uma restrição. Tem que ter feito, não pode ter feito nem um mês lá na escola particular. 100% do ensino médio na escola pública. E a terceira categoria de vagas, eu estou falando de FUVEST especificamente, são os alunos que além... FUVEST e também o Enem USP também. É que o Enem USP tem uma pequena derivação que já vou explicar. Mas na FUVEST, a terceira categoria de vagas é o aluno que, além de ter feito escola pública no ensino médio, ele se autodeclara preto, pardo ou indígena. Do PPI, o famoso grupo PPI, que se usa muito, né, essa sigla no mundo dos vestibulares. Então, no ato da inscrição, ele já tem que solicitar. Por que eu falei que tem uma derivação no Enem USP? No Enem USP existem essas três categorias também, ampla concorrência, escola pública e PPI. Só que, no caso da escola pública e do PPI, o Enem USP se subdivide em numa questão que envolve a renda da família. Então, existe a situação da renda dentro da ramificação escola pública, existe a questão da renda dentro da ramificação PPI. Isso no Enem USP, na FUVEST não tem isso. Vocês veem que coisa, né, até meio complicada e dinâmica, né, porque são dois processos para entrar na mesma universidade, que é a USP. Mas eles são diferentes, eles são distintos. E essas informações elas têm detalhes, talvez até assim, gigantescamente maiores do que a gente conseguiria discutir em um tempo como o nosso. Então, antes de a gente continuar nosso bate-papo aqui, eu gostaria até de alertar todos os que estão assistindo aí que existem lugares importantes para vocês pegarem esses detalhes que não caberiam num bate-papo como o nosso aqui. O maior lugar que vocês podem consultar é o famoso manual do candidato de cada uma dessas universidades que a gente fala aqui hoje. Então, o que a gente vai falar aqui hoje tem um monte de coisas. Vocês vão perceber que são diversos detalhes que podem ser aprofundados. Caso vocês queiram, eu acho bacana vocês fazerem isso, se aprofundarem nesses detalhes, vai atrás dos manuais dos candidatos. Então, a USP ela deve soltar o manual do candidato da FUVEST, o manual do candidato da USP, para vocês poderem entrar. Caio, eu até vou me antecipar, eu ia falar mais para o final. Dentro do portal singular.com.br existe um subportal, uma página que a gente criou dentro desse portal, que o aluno encontra em singular.com.br/software. Está aí na tela para vocês, né? singular.com.br/software. Dentro desse pequeno portal, Caio, o aluno tem várias opções onde ele acha as notas de corte, as relações de candidato por vaga, inclusive os manuais dos vestibulares. Ótimo. E tem, o manual geralmente é uma coisa grande, o edital do vestibular é uma coisa grande, muitas páginas. O que nós temos feito também? A gente faz uma compilação, um resumo desses manuais através de um e-book. Então, cada um desses grandes vestibulares que a gente está falando, o FUVEST, o Unicamp, o Unesp, o Enem, tem um e-book. Na verdade, não estão todos ainda disponíveis. A gente vai disponibilizando ao longo do ano. Essa semana saiu o e-book do Enem. Do Enem, exatamente. Então, o aluno, se ele não quiser olhar o edital inteiro, o manual inteiro, ele pode olhar essa compilação que é um e-book. É compactado, exatamente. Muito bem, muito bom. Muito bom. No assunto cotas, a quantidade de vagas também ela vai mudando, né? De acordo com a sua concorrência, com a sua modalidade, a quantidade de vagas não é igual. Sim. Isso tem na relação candidato-vaga quando alguém procura no... A USP, Banha, falando da USP de novo, né? O que é a USP hoje? É uma união de 42 faculdades diferentes, né? Então, existe a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica, onde ficam as engenharias, a FAO, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Largo São Francisco, que é o curso de Direito. Então, assim, são 42 faculdades diferentes que juntas formam aquilo que a gente chama de USP. Essas faculdades, na hora de montar a grade de vagas, elas têm autonomia para escolher quantas vagas eu quero para a ampla concorrência, quantas eu quero para a escola pública e assim por diante. Respeita-se uma regra que está relacionada com a política, com a famosa lei de cotas, que entrou em vigor no Brasil em 2012. O que significa? É uma lei federal. O que significa respeitar a lei das cotas? 50% das vagas são destinadas, pelo menos, né, 50% das vagas são destinadas a alunos de escola pública.
Então, respeitando isso, a composição das vagas é feita em cada faculdade. Cada um dos 42 institutos faz diferente. Ou seja, tem cursos da USP que oferecem mais vagas para uma categoria e menos vagas para outros, não são todas. E mesmo no mesmo curso, a distribuição de vagas via FUVEST é diferente para a distribuição via ENEM. É uma loucura isso. Por isso que eu falo, sempre é bom olhar esses dados, essas tabelas. E naquele site que a gente falou agora há pouquinho, tem tudo isso daí. Tá? Maravilha. O que vocês acham de a gente falar um pouquinho sobre o vestibular da FUVEST propriamente dito? Eu acho que tem algumas coisas sobre como é feito o esquema desse vestibular que a gente pode, inclusive, avançar para demais outras universidades depois. Perfeito. Né? Hoje, o vestibular da FUVEST, Marcelo, como ele é? Ele tem fases, ele é uma fase única, legal. Como funciona isso hoje para a FUVEST? A FUVEST há muitas décadas, o maior vestibular do país. Na verdade, o ENEM, ele, entre aspas, acabou virando no vestibular. Mas ele não é, na concepção dele, um vestibular. É um exame nacional que teve, na sua criação, uma finalidade diferente, que era avaliar como é que estava a situação do ensino médio do país. E depois, obviamente, ele foi usado por várias faculdades. Mas, assim, na categoria vestibular mesmo, o maior exame do país é a FUVEST. São mais de 100 mil alunos, 120 mil alunos, já chegaram a passar de 150 mil alunos que prestam a FUVEST. Então, é o maior exame do país. Não é uma prova aí que tem 4 décadas de existência, etc. E tal. Nesse tempo todo, a FUVEST já mudou de formato várias vezes. Né? Como que está atualmente a FUVEST? Que foi a pergunta do Caio. A FUVEST é feita em 2 fases. A primeira fase é uma prova tipo teste, a segunda fase é uma prova dissertativa. Okay. Primeira fase vai acontecer lá no mês de novembro, exatamente no dia 19 de novembro. São 90 questões tipo teste que o aluno faz em 5 horas. Todas as matérias, algumas questões de caráter todas as matérias. É o provão mais famosão. Exato, e aqui pega todo o conteúdo programático do ensino médio. O aluno que atingiu uma nota de corte, veja bem, o aluno que atingiu uma nota mínima, ele vai para a segunda fase. Né? Então aí vem aquela famosa pergunta também, o que é essa nota de corte, professor? É a pontuação mínima que o aluno tem que atingir para ir para a segunda fase. Mas como é que funciona isso? A FUVEST sorteia lá no bingo, né, cai uma bolinha, a nota de corte do curso de medicina foi 81 pontos. Não. A nota de corte ela é baseada na performance de todos os candidatos que fazem a prova. Para aquele curso. Então, cada curso daquele ano, cada curso vai ter a sua própria nota de corte que varia de um ano para outro. Então, o aluno ele pode até olhar a nota de corte do ano passado como uma referência, mas falar que vai ser exatamente a mesma esse ano. Então, o USP não usa dados de anos anteriores para estabelecer a nota de corte desse ano. Você usa a nota de corte do ano passado como uma referência. O meu curso do ano passado. Isso é especulação do aluno. Não é o que a USP faz. Exatamente. O meu curso ano passado foi, 60 pontos na nota de corte. Há alguma garantia que esse ano vai ser os mesmos 60? Não. Pode ir para 62, pode cair para 57. A tendência é girar em torno daquele valor do ano passado. Mas não há a menor garantia de que vai ser o mesmo. Mas é bom o aluno olhar do ano passado para ele ter uma ideia, mais ou menos. Né? Tem uma meta, né? Tem uma meta. E lembrando que são 3 notas de corte para cada curso. Por quê? Ampla concorrência, escola pública e PPI têm notas de corte diferentes, distintas. Né? Por que eu falei da nota de corte? Porque quem atingir essa pontuação mínima, chamada nota de corte, é que vai para a segunda fase. Chegou na segunda fase, cara, aí a brincadeira muda. A primeira fase foi teste. A segunda fase é dissertativa. São 2 dias de prova, dia 17 e 18 de dezembro. Dissertativa, todas as questões dissertativas? Tudo dissertativo. Todas as matérias? Não. Aí é que tá. São 2 dias. No dia 17 de dezembro, que é a primeira prova, a prova é igual para todo mundo. É prova de português e uma redação só, para todo mundo. Aquele dia exclusivo para a língua portuguesa e redação. E não interessa se vai prestar engenharia, direito, medicina, todo mundo Todos faz os a mesma prova. candidatos vão fazer a prova de português. Exatamente. No segundo dia, que é o dia 18 de dezembro, é o que a FUVEST chama de prova específica. Nesse dia, os alunos fazem ou 2, ou 3, ou 4 matérias, de acordo com a carreira. Então, ele tem que olhar no manual da FUVEST. Legal.
quais as matérias que ele vai ter. 2, 3 ou 4. Independente de se forem 2, 3 ou 4, todos os candidatos vão fazer 12 questões dissertativas nesse dia. Né? E é, lógico, uma prova já com nível de dificuldade mais elevado do que na primeira fase. Né? Mas isso é a FUVEST. Cada vestibular vai fazer uma composição diferente. Okay? Legal, então já que nós estamos falando de outros vestibulares, a gente poderia falar um pouquinho sobre um outro grande vestibular aqui da região, que é a Unicamp. Sim. Né? A Unicamp talvez seja a segunda maior universidade de São Paulo, se não for a segunda maior. A terceira, ela perde para a Unesp. A Unesp no volume é maior que a Unicamp. É, isso, exato. Mas a Unicamp é uma baita de uma universidade também. Ela está sempre nos rankings. Os rankings internacionais, inclusive. A Unicamp, ela conta, em números absolutos de alunos, ela é bem menor que a USP. É uma universidade que tem aproximadamente 3.500 candidatos entrando por ano. Né? A Unicamp, como a gente acabou de falar, tem um nível de excelência altíssimo. Né? Mas ela tem... O processo de ingresso na Unicamp é um pouco diferente. Existem 4 portas de entrada, das quais as 2 principais são as mesmas da USP. É o vestibular e o Enem Unicamp. A terceira porta de entrada é um vestibular indígena, para quem comprova ascendência indígena. Ou seja, não é todo candidato que participa desse. Ele é um processo exclusivo para tem que ter comprovação. E o quarto método, novamente eu comentei agora há pouco, é a questão das Olimpíadas do conhecimento. Mas é um número reduzido de vagas. Que também não é toda Olimpíada, né, Marcelo? Não, existe uma relação no site da Unicamp. E quem cuida do vestibular da Unicamp é um órgão interno da Unicamp chamado de Convest. Com M de Maria, Convest. Se você entrar na página da Convest, lá no site da Unicamp, você vai ter as informações das Olimpíadas do Conhecimento. Quais são as seitas? São Olimpíadas que a Unicamp reconhece. Exato. Eles padronizaram, né, fizeram de tal forma que só determinadas Olimpíadas que têm lá interesse para o pessoal da Unicamp acabam sendo reconhecidas, né, para efeito de ingresso. E a Unicamp também tem segunda fase, igualzinho o FUVEST. Sim, né? sim. O vestibular é muito semelhante no sentido de estrutura. Isso, foi bom até o Baiano colocar essa questão. A Unicamp também faz prova em 2 fases. A primeira fase, que esse ano nos surpreendeu, inclusive, né? A Unicamp nunca tinha feito uma primeira fase em outubro. E esse ano a Unicamp vai fazer a prova dia 29 de outubro, né? Que é um domingo antes do Enem, inclusive. Né? Aliás, só um parênteses, alunos perguntam, mas por que está todo mundo antecipando? Né? Porque a FUVEST também antecipou a segunda fase e tal. O que estava acontecendo é que as universidades estavam soltando as listas muito tarde, né? E já estava começando as aulas na faculdade. Tem aluno que estava entrando na faculdade já depois do início das aulas. Isso estava prejudicando, né, o andar ali acadêmico da coisa. Então eles resolveram antecipar para soltar a lista mais cedo e, consequentemente, não atrapalhar a lista das aulas. Mas isso foi só um parênteses. A Unicamp faz prova em 2 fases. Né? A primeira fase, dia 29 de outubro, como eu falei, antecipada. E a segunda fase é meados de dezembro, quer dizer, começo de dezembro, né? Dia 3 e 4 de dezembro desse ano. Primeira fase da Unicamp, 72 questões tipo teste. Já foi 90 na FUVEST. E eles diminuíram, desde o começo da pandemia, eles diminuíram para 72. Né? A segunda fase da Unicamp, ela se assemelha também à da FUVEST na questão de composição. O primeiro dia é uma prova igual para todo mundo, dissertativa. As segundas fases sempre dissertativas. Né? O primeiro dia, que é o 3 de dezembro, a prova é igual para todo mundo. E o segundo dia, novamente, prova específica. Aí, se o aluno vai para exatas, para humanas ou para biomédicas, ele vai ter uma composição diferente de questões para fazer. O primeiro dia é uma composição um pouco diferente, tá? O Unicamp andou mexendo na prova. Eu vou falar para você. Legal. Eu decido isso aqui para poder ver aqui, senão mas vocês dois também. Não posso tirar o sarro do cara que ele vai pôr o óculos para ler. Eu não tirei o óculos nem para começar o programa. Tá vendo? Pelo menos eu sobrevivo sem óculos nos outros momentos. Eu nem entendo. A segunda fase da Unicamp é a pergunta do Caio. Primeiro dia, vai ter uma redação, a língua portuguesa com 6 questões, inglês com 2 e ciências da natureza com 2. Igual para todo mundo. Tá? No dia seguinte, prova dissertativa também, só que aí de acordo com a área. Então, em ciências biológicas e saúde cai uma composição, em exatas outra, em humanas outra. Ou seja, até agora nós passamos por 2 universidades grandes, as maiores, talvez, universidades
em termos de classificação brasileira ou até internacional, que é a Unicamp e a FUVEST. E pelo que a gente está vendo, as duas universidades valorizam uma disciplina acima de todas as outras disciplinas, que é a língua portuguesa. E redação. A língua portuguesa, que envolve gramática, literatura, interpretação de texto e redação, é independente de qual área do conhecimento que o cara vai fazer. Ele tem que estar preparado para a prova de língua portuguesa. A língua portuguesa, e aí incluindo-se a redação, é um divisor de águas. O aluno tem que ter isso em mente. Né? No próprio Enem, né, Caio? É a maior qualidade. A nota de redação desse Enem, ela é exclusiva. o sonho de consumo do aluno hoje, qual que é no Enem? Tem a redação nota 1000, né? Ou 980, 940, porque isso alavanca, né, muitas posições do aluno lá em termos de classificação. Até numa dificuldade que ele vai ter de matemática, natureza, a redação ela consegue compensa. Exatamente. Só que a Unicamp, só para concluir, a Unicamp tem também processo via nota do Enem. Né? Só que para a Unicamp é um pouco diferente daquilo que eu falei da USP. O Enem USP é possível o candidato escolher entre uma concorrência, escola pública e PTU. No Enem Unicamp, não. São cerca de 20% das vagas da Unicamp que são reservadas para a nota do Enem. Só pode fazer Enem Unicamp ou o aluno da escola pública ou o aluno autodeclarado preto ou pardo. Na FUVEST, na USP, o aluno tem ampla concorrência. E tem outra coisa, na USP, o aluno autodeclarado preto ou pardo, ele tem que ter feito escola pública, veja só. Na Unicamp, não. O aluno autodeclarado preto ou pardo, ele pode ter feito escola particular. Vejam como muda, né? São muitas nuances. Muitas nuances. Maravilha. Maravilha. Diga aí, Baiaroli. Falando de interior, nós temos também a Unesp, né? A Unesp também, Unicamp Campinas, e a Unesp aonde? Então, onde que eu vou para Campinas? De volume, você falou que é a segunda maior, né? A Unesp tem 7 É por causa do número de vagas que você está fazendo essa conta? A maior quantidade Sim. de vagas é a USP, em segundo lugar a Unesp. Isso, exatamente. A Unesp ela responde por umas 7.500 vagas aproximadamente. Mas aí o Banha perguntou aonde fica a Unesp, que é uma dúvida que os alunos da Unesp perguntam para a gente. A Unesp está espalhada. São 24 cidades diferentes. São Paulo, capital, e mais 23 cidades do interior do estado. Eu tenho Unesp em Bauru, Assis, Araraquara, Araçatuba, Ilha Solteira, São Vicente, Botucatu, infinidade de cidades aí, 23 cidades do interior, mais a capital. Né? Quer dizer que tem todos os cursos da Unesp, professor, em todos os campi? Não. O aluno tem que olhar a carreira que ele quer fazer e ver quais cidades a Unesp oferece aquele curso. Na USP também já acontece isso, não é? Não é todo curso que tem em todos os campos. Não, exatamente. A USP também. USP Ribeirão. USP Ribeirão, USP São Carlos. É que a USP, a gente fala USP, vem na cabeça a cidade universitária aqui em São Paulo. Né? Mas tem que lembrar que tem USPs também espalhadas em algumas cidades do interior. Não é todo curso que tem em toda a cidade. Isso é muito importante vocês verem, para vocês poderem entender a regionalidade da coisa. E o vestibular da Unesp, não importa qual cidade que eu for fazer, ele é o mesmo. Aí eu escolho, de acordo com o curso, o vestibular é o mesmo. Aliás, você falou uma coisa importante, vocês estão falando, eu fico lembrando das dúvidas que os alunos fazem para a gente. Né? Uma dúvida que sempre me perguntam, por que tem hora, professor, que eu vejo escrito Unesp e tem hora que eu vejo escrito VUNESP? Né? A Unesp é uma universidade que está dividida em 24 cidades de São Paulo. Bom, a VUNESP, com a letra V na frente, é uma instituição que, entre aspas, fabrica provas. Então, a VUNESP é uma fabriquinha de provas. Ela faz o vestibular da Unesp e faz o vestibular de uma infinidade de outras faculdades, inclusive as medicinas, exatamente. Hoje, as principais medicinas que tem em São Paulo, Santa Casa, Medicina ABC, a própria Unifesp, FAMEMA, FAMERP, é uma infinidade de escolas médicas que fazem prova pela VUNESP. E a VUNESP também tem uma área só destinada a concursos públicos. Também. A VUNESP responde por vários concursos aqui dentro do estado de São Paulo. Então, essa é a grande diferença entre as duas. Mas você tinha perguntado do vestibular, né? Não, se é igual em qualquer cidade que eu for. Ele é igual e é uma prova feita em 2 fases também, tá? A Unesp faz a prova lá no... Eles estão usando já uns 4, 5 anos o feriado do dia 15 de novembro, exatamente, para fazer a primeira fase.
Então, a primeira fase acontece em 15 de novembro e a segunda fase vai ser dia 10 e 11 de dezembro esse ano. Né? Primeira fase teste, segunda fase dissertativa. Só um cuidado, talvez alguns alunos que olharam a prova da Unesp do ano passado vão falar assim, mas eu vi que a segunda fase foi teste. De fato, durante 2, 3 anos, aí, por causa da pandemia, a Unesp fez a segunda fase tipo teste, mas não mais. Agora eles voltaram a ser dissertativa, como sempre foi, diga-se de passagem. Primeira fase, 90 testes. Segunda fase, 2 dias de provas dissertativas. Só que aí, na segunda fase, tem um negócio. Muita gente desanimou. Na USP e na Unicamp, eu tinha falado para vocês que não caem todas as matérias, né? A prova específica. A Unesp não é boazinha, não. A Unesp cobra todas as matérias de todos os alunos. Dissertativas. Primeiro dia são 24 questões, no segundo dia são 12. Mas aí entra o que o Caio falou. O que tem no segundo dia? Linguagens e redação. Um dia só para português. Português e linguagem e redação, exatamente. Mas aí é o segundo dia, diferente da USP e da Unicamp, que faz a prova de português no primeiro dia. Eu tô aqui armazenando todas essas informações e me colocando em algumas situações. Né? Nós estamos falando de 3 universidades em sequência e provas em dezembro. A quantidade de datas de provas em dezembro é uma novembro e dezembro, né? Novembro já era com as primeiras fases, com o Enem, agora sobrecarregou. O dezembro não existiu. A Unesp não, a Unesp sempre fez a segunda fase em dezembro. Mas a Unicamp e a USP sempre fizeram a segunda fase em janeiro. Por conta daquilo que eu falei, de dar uma antecipada nas listas, eles jogaram as provas para dezembro. Então o Caio tem razão. No mês de dezembro, se for computar também outros vestibulares de grande porte, que a gente nem vai abordar aqui hoje, as medicinas da FAMERP, da FAMERP, que são faculdades públicas também, elas não têm o título de universidade, mas são públicas. Meu Deus do céu, fica uma loucura nesse desenho. O Banha que acompanha bastante os alunos na tutoria, eu acho que eles conversam demais com o Fernando sobre isso, ele pode até nos ajudar um pouquinho mais aqui, Banha. O preparo físico, mental e emocional para quando o aluno atinge o mês de outubro para frente, é uma coisa... Não, ele tem que estar muito bem preparado. Não tem como. Bem preparado em relação a simulado, treinar simulado, o máximo que ele puder, porque ele vai ter que aguentar 5 horas de prova. E não é no domingo só. Vai ser domingo, aí a FAMER vai numa terça, aí a FAMER vai numa sexta, aí tem domingo de novo. Então é uma rotina muito desgastante para o aluno. Então, com certeza, ele tem que ter um preparo fazendo simulado, treinando ficar 5 horas, uma variedade de prova ao longo de outubro inteiro, vai ter que treinar com provas diferentes para entender cada uma delas, que tem uma especificidade. Ele tem que se acostumar com esse volume intenso. A gente assusta o aluno com a quantidade de simulado que a gente faz, com a quantidade de aula, de conteúdo extra. Mas ele vai ter isso. Ele vai ter isso. Ele vai ter que se virar com isso, porque o mês de outubro, novembro, dezembro dele vai ser isso. Tem que se preparar muito bem, né, pessoal? Nossa Senhora. Muito bom. Nós falamos de USP, nós falamos de Unicamp, nós falamos de Unesp, nós falamos de 3 universidades estaduais. Tem a escola FAMEMA, tem a escola FAMERP, que também são escolas aqui da região, né, que não são federais, também são escolas estaduais. Né? Mas, e as federais? O que muda nas federais? Primeiro, o que não muda, pelo que eu falei no começo do nosso podcast, em termos de qualidade, nada muda. Mas em termos de vestibular, as federais, só para posicionar os alunos, hoje existem 69 universidades federais no Brasil, espalhadas do Oiapoque ao Chuí, né? Então, são 69. Quase todas elas aboliram seus vestibulares por conta do Enem, e aí sim entra o SISU. Então, as federais elas sofreram uma influência muito grande do Enem desde o ano de 2008, quando houve mudanças no Enem e tudo mais. Né? Então, hoje, a maioria das federais do Brasil não tem vestibular, tem Enem. Né? E aí, quando se fala de Enem, obviamente o SISU. Né? Mas aqui, vamos regionalizar, né, Caio? Você falou de federais. Quando eu falo regionalizar, vamos falar das federais de São Paulo. Então, até por conta do tempo que a gente são 69, temos que falar daqui. Daqui falar... são quantas? 25? Não, são só 3 aqui. São 45? As 3 federais de São Paulo. Unifesp, Federal do ABC e Federal de São Carlos. Vou começar pela Unifesp. A Unifesp hoje, ela tem
em vários campos, espalhados em várias cidades, né? Tem São Paulo, Osasco, Guarulhos, pra gente que aqui, São Vicente, para a gente que é aqui do ABC, aqui na nossa vizinha, Diadema, né? E são 52 cursos diferentes espalhados nesses campos. Em 50 deles, não tem mais vestibular mesmo, é só a nota do Enem. Só existe vestibular ainda na Unifesp para 2 cursos especificamente, que são Ciências Biológicas, aqui em Diadema, e Medicina em São Paulo, a famosa Escola Paulista de Medicina. Os 2 cursos na área de bio. Os 2 cursos na área biológica. Nesses 2 cursos, o aluno tem que fazer o Enem e tem que fazer o vestibular depois também. Como existe essa mistura de Enem com vestibular, a Unifesp apelidou esse sistema de sistema misto. Né? O que é o sistema misto? O Enem faz vestibular. Só faz sistema misto quem for prestar ciências biológicas ou medicina. Os outros 50 cursos da Unifesp é só SISU, é só Enem. Mas eu primeiro preciso passar no Enem para depois fazer a prova da Unifesp? Então, o pessoal acha que é primeira e segunda fase, cara, e não é isso. O sistema misto, o aluno é obrigado a fazer as 2 provas, Enem e vestibular. Não é corte. Não tem corte, não tem primeira e segunda fase. A única coisa é que a Unifesp ela demora um pouquinho para soltar as datas. Então, dos grandes vestibulares aqui de São Paulo, das grandes universidades, a única que não soltou data ainda foi a Unifesp, do sistema misto. A gente está aguardando, a gente não sabe se eles vão antecipar para dezembro também, ou se eles vão manter em janeiro. Porque a Unifesp já chegou a fazer prova por muitos anos em dezembro. Nos últimos 2 anos ela tem feito em janeiro. Então é um pontinho de interrogação ainda. A gente não sabe quando vai ser. E o aluno, quando faz a inscrição para a Unifesp pensando em medicina e biologia, ele faz a inscrição pensando que ele vai ter o Enem, mas não é um sistema que ele faz depois. Não, ele tem que fazer a inscrição no vestibular da Unifesp. A prova do sistema misto, só para os alunos entenderem, ela é feita em 2 dias. Tá? O primeiro dia são questões tipo teste, só de português e língua estrangeira, mais uma redação. E o segundo dia também é uma prova bem puxada, bem difícil, com 20 questões dissertativas. Matemática, física e biologia. Só essas 4 matérias. Mas isso é o sistema? Isso. Só faz quem for fazer biológicas ou medicina. Quero fazer licenciatura em História, aí eu só faço... É só SISU. Tem uma pergunta que parece bastante enquanto ao Unifesp e o vestibular misto, que é a pontuação do Enem. Ela não conta como a pontuação que a gente vai falar depois do TRI. Isso. A pontuação do Enem na Unifesp é diferente. Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre essa sigla que tanto apavora os alunos, que é o TRI, que é o Sistema de Correção do Enem via pesos de questões, mas daqui a pouco eu falo. A Unifesp não usa o TRI, é a contagem pura e seca dos pontos que o aluno fez. O Enem, daqui a pouco nós vamos falar, são 2 provas com 90 testes. Então, o total é 180. Vamos imaginar que o Enem é uma prova de 180 questões. Exatamente. Então, na Unifesp, para efeito de sistema misto, o aluno conta de 0 até 180 quantos pontos ele fez. Não tem o bendito do TRI. E para você que não sabe o que é TRI, calma, nós vamos explicar daqui a pouco. Tá bom? As outras federais, você falou que são 3 federais, né? A Federal de São Carlos e a Federal do ABC, elas aboliram já o vestibular há muitos anos. Para todos os cursos, é só mediante a nota do Enem mesmo pelo SISU. E eu sempre gosto de puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui da Federal do ABC. Eu sempre falo para os alunos, é uma universidade pública, gratuita, de altíssima qualidade, que a gente tem aqui na nossa região do ABC, oferecendo quase 2.000 vagas por ano, né? Uma universidade grande, super reconhecida. Já foi premiado em alguns cursos como melhores engenharias do país, ou seja, uma baita faculdade. Já foi considerada em rankings de 2 anos atrás a melhor federal do país. Ela está entre as melhores ainda. Né? E tem um campus em Santo André e um campus em São Bernardo. Quer dizer, para quem mora aqui na região do ABC, é uma baita de um negócio. Nossa. É um curso muito interessante. É uma mão na roda. Sensacional. Nada que eu falei que é um curso interessante, a grade, de você montar, às vezes o aluno monta, ele pode o aluno monta a grade, em vez do famoso semestre, é o quadrimestre. Isso deixa o aluno muito à vontade de... No site, aliás, no site não, no YouTube do Simular, no nosso canal, que é Simular Ângulo, /Simular Ângulo, vocês encontram várias lives de orientação. Tem uma live feita pelo professor Rodrigo Oliani, que é aluno da Federal do ABC, onde ele explica sobre o funcionamento desses cursos, do quadrimestre. A mobilidade. Ele fala bem da dinâmica da faculdade. Exato. Entrem lá no canal do Timbarango no YouTube, que vocês podem assistir essa live também. Muito bom.
Isso significa que nós estamos no universo de universidades e faculdades que precisam do SISU, precisam do Enem, seja porque vai ter o processo Enem USP ou o processo Enem Unicamp, ou porque, como a Federal da ABC, como a UFSCar, ela precisa exclusivamente do SISU. Né? E digo mais, Caio, não vai ser abordado nesse nosso podcast de hoje, mas a gente vai até deixar já combinado aí com o pessoal que está assistindo a gente marcar um outro para falar sobre FIES e ProUni. Acho que são dois instrumentos que também utilizam a nota do Enem, mas não é hoje que a gente vai falar disso. Perfeito, perfeito. Está combinado aí, um tema aí. Produção, vamos anotar esse próximo tema aí? Olha o próximo tema aí, produção. FIES e ProUni. Ó. Tem bastante coisa para falar também. Tomamos bronca da produção também com o tempo, pessoal. Vamos falar do SISU, então. Enem e SISU. Vamos matar os dois coelhos. O Enem, como eu falei agora há pouco, se transformou no maior processo seletivo do país e um dos maiores do mundo. O Enem chegou a ter mais de 8 milhões de inscritos. Já. Atualmente bate na casa de 2 milhões, 2 milhões e meio, mas é gente pra caramba do mesmo jeito. O Enem vai acontecer em novembro, mas as inscrições agora no mês de junho, né, do dia 5 ao dia 16. Muito bem, a prova do Enem acontece em 2 domingos. Esse ano vai ser no dia 5 e no dia 12. Primeiro dia 5, Ciências Humanas, Linguagens e Redação. E no segundo dia, Ciências da Natureza e Matemática. Quanto tempo de prova? Primeiro dia, por conta da redação, Caio, é 5 horas e meia. O segundo Aí dia o só treinamento 5 já horas. fica- Por falar nisso, quanto tempo tem a prova da FUVEST? A FUVEST, primeira fase, 5 horas também. E a Unicamp? 5 horas. É tudo 5 horas, 5 horas e meia. São provas de 5 horas, 5 horas É e aquilo que você falou meia. agora há pouco. Tem que treinar, Tem que ter fazer a muito parte simulado, física também, né? ficar sentado na cadeira 5 horas não é mole. A gente sempre fala para os alunos, leva um lanchinho, leva alguma coisa para comer, para beber, um isotônico, para ir repondo. Isso é importante, né? Porque realmente é um exercício físico, É desgastante. não é só mental. Mas eu estava falando do Enem. Aí, 2 meses depois da prova, 2 meses, só em janeiro, dia 16 de janeiro, vai sair o resultado do Enem. Para o resultado do Enem é que entra aquele TRI, que a gente estava falando agora há pouco. É a sigla de Teoria de Resposta ao Ícaro. É um sistema diferente, de pesos, muito complexo. Não daria nem em sonho para a gente explicar aqui agora. Porque o aluno não vai ter uma nota no Enem, ele vai ter 5 notas. E essas notas são padronizadas de 0 a 1000. Aquele 180 que nós falamos Não. agora da Unifesp. A nota do Enem é 743,5, né, 814,8. São 5 notas. Uma só de linguagens, uma só de matemática, uma só de ciências da natureza, uma só de ciências humanas e uma só de redação. Professor, o que eu faço com essas 5 notas? Logo em seguida ao resultado do Enem, o resultado sai dia 16 de janeiro, vão abrir as inscrições do SISU. Não sabemos ainda a data, mas eu estou chutando que seja lá por volta do dia 20 de janeiro. Então existe um processo de inscrição do SISU. Exatamente. Aí, em final de janeiro, quando começar a inscrição do SISU, o aluno vai entrar no site do SISU, com o mesmo login, com a mesma senha que ele já havia criado com o Enem, ou seja, automaticamente o sistema já sabe quem é aquele aluno e as 5 notas que ele tirou. É pago? Não, o SISU não paga, porque o aluno já pagou para fazer o Enem, ou eventualmente o aluno que conseguiu a isenção, né? Para o sistema do SISU não se paga nada. Só a única condição, obviamente, é ficar naquele ano. Quando ele entrar no site do SISU, ele vai ter lá 5, 6 dias, mais ou menos, de período de inscrição. Uma semana, vai. Às vezes eles prorrogam, exatamente. Quando o aluno olha lá para a tela, ele vai ter nada mais, nada menos que cerca de 130 universidades públicas à disposição dele. Veja, pessoal, o SISU é só para a universidade pública. Brasil inteiro. Tem faculdade de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia, de Sergipe, Do Rio Grande do Sul, Amazonas, tudo. E ele pode escolher o curso e a faculdade que ele quiser nesse hall todo que eu falei. São mais... Tem curso? Não, são 2 cursos. São mais de 220 mil vagas. 220 mil vagas. Aí o que o Caio falou, são 2 opções. Por que 2? Se ele não passar na primeira, ele eventualmente passa na segunda. Né? As 2 opções não se comunicam. Eu posso colocar medicina na primeira opção e engenharia na segunda opção. Eu posso colocar a primeira opção no Rio Grande do Sul, a segunda opção no Acre. Mas e aí? Qual é a prova que eu faço para uma ou outra opção? Aí é que tá. Você não faz prova, você já fez. É a Sim, prova do Enem. O SISU é só um processo de inscrição. Não tem Exato, vestibular, não tem. A prova já foi feita, foi o Enem.
Só que, olha como é complexa a coisa. Aquelas 5 notas do TRI, em cada curso de cada faculdade, elas têm pesos diferentes. Então, vamos pensar num curso de engenharia. De repente, matemática vai ter peso 2. Se o aluno foi bem de matemática, isso favorece. Física, né? Ciências da natureza. Há um curso de humanas, história, por exemplo. Provavelmente vai ter peso 2 para ciências humanas, né? Então, assim, o aluno ele fica brincando, vamos dizer assim, com as opções do SISU. Por quê? Porque ele pode mudar de primeira e de segunda opção quantas vezes ele quiser. Ele vai testando as notas ele pode dele. subir notas que ele achou que ele não ia subir por conta da por conta dos pesos que aquela faculdade coloca naquele curso específico. E a minha faculdade de engenharia no Rio Grande do Sul, e a faculdade do Fernando de engenharia no Nordeste, a sua faculdade de engenharia em São Paulo, elas têm que seguir as mesmas distribuições de pesos, porque são engenharias? As faculdades são autônomas, elas decidem os pesos que elas querem em cada hora. Assim, em cada faculdade, em cada curso, cada uma põe os pesos. E é interessante você falar isso, Caio, porque às vezes o mesmo aluno, no mesmo curso, por exemplo, engenharia civil, no Rio Grande do Sul, ele tem uma pontuação, uma classificação. Lá na Bahia, ele tem outra completamente diferente. Por quê? Porque os pesos mudam no mesmo curso. Olha que interessante. Só que eu falo para os alunos que esses 5, 6 dias de inscrições do SISU vão ser os 5, 6 dias mais emocionantes da vida deles. Por quê? Porque toda noite sai uma classificação, uma nota de corte. Uma espécie de uma parcial. É uma parcial, exatamente. Então faz de conta que hoje é o primeiro dia de inscrição do SISU. Eu coloquei lá engenharia civil numa faculdade X lá. Tem 100 vagas. Estou citando 100 só para a gente fazer um raciocínio aqui. Aí, isso eu fiz 8 horas da manhã do primeiro dia de inscrição do SISU. Eu tenho que ficar esperando até meia-noite para ver se tá bom ou se não tá. Aí saiu, deu meia-noite. Tem 100 vagas. O sistema fala assim para mim, Marcel, você está na posição 87. Opa, 87 de 100 vagas, estou bem. Mas isso é uma fotografia de hoje, do primeiro dia. Mais pessoas vão se inscrever. Amanhã mais pessoas vão se inscrever. Aí chega na meia-noite de amanhã, já mudou. O sistema fala assim, Marcel, você já não é mais 87, agora você é o 112. Mas tinha só 100 vagas. Troca. Você fala, bom, nessa faculdade não vai dar? Eu vou trocar. Até encerrar o SISU, você pode ficar mexendo. Quantas vezes você quiser, você troca quantas vezes você quiser. Nessas parciais não tem decisão errada. Porque você não estando bem hoje, ou estando bem hoje, amanhã você tem um cenário diferente. Muda, cada dia muda. O que precisa lembrar é o seguinte, quando chegar na meia-noite do último dia de inscrição, aí o que tiver lá fica. Aí você não mexe mais. Né? Só que aí vai sair a primeira lista de chamada, alguns dias depois do término das inscrições. E aí, às vezes, o aluno pode ser contemplado ou não. Se o aluno não passa na primeira lista, não tem que entrar em desespero também. Por quê? Porque tem faculdade que solta segunda, terceira, quarta, quinta, tem faculdade que solta mais de 10 listas, cara. Então, às vezes, o aluno não passa na primeira, mas ele pode passar nas outras. Só que para passar nas outras, tem um botãozinho lá no site do SISU, isso é importante, pessoal. Declaração de interesse pela lista de espera. Você tem que só clicar nesse botão para você concorrer às outras chamadas, senão você está fora do processo. Tá? E aí, claro, obrigação de cada candidato ficar de olho nas listas. É que eu falo que a faculdade não vai mandar para você um WhatsApp e falar assim, põe no grupo da família que você passou, né? Eles não vão fazer isso. Então, avisa no grupo da família que amanhã vai sair uma lista. Vai sair uma lista. Então, o aluno tem, ele por si só, ficar acompanhando, pelo amor de Deus, vai não perder a vaga, né? Muito, muito importante isso. Né? O que dá para fazer, e aí é uma loteria, último dia de inscrição, 10 para meia-noite. Meu Deus, tem que tomar uma decisão. 100 vagas, você é o 115. Às vezes você fala assim, eu vou peitar, não vou mudar, eu deixo. Você já sabe que na primeira lista você não vai passar mesmo. Porém, se 15 não fizerem matrícula, vão te chamar. Alguma garantia que isso funciona? Não. É uma loteria. Pode dar certo, pode dar errado. Né? Claro que tem uma margem de segurança. Você tem 100 vagas, você é o 115, muito provavelmente uma chamada posterior vão te chamar. Se tem 100 vagas, você é o 417, você fala, não vou deixar, tá muito longe. aí não dá para deixar. Né? Então, alguns alunos se dão bem com essa estratégia, outros, infelizmente, não. Né? Então, aí depende de cada caso. É sorte, né? É sorte. Muito bem, muito bem. Eu acho que deu para a gente abordar bastante coisa. Nossa, nós falamos bastante coisa mesmo. Aí eu acho que é uma coisa bacana no podcast, eu acho que isso é bem interessante para nós. É
intenção nossa ajudar vocês. É a intenção nossa trazer para o programa tudo que vocês quiserem saber sobre o mundo de vestibulares, quando for um programa podcast, ou quando for um outro assunto, a gente vai para um outro programa. Ou seja, vocês têm plena liberdade de trazer para a equipe de coordenação, para as nossas equipes nas nossas unidades, temas. Fiquem à vontade para sugerir temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no programa, que a gente trocasse ideias, que a gente trouxesse profissionais de fora, por exemplo, vamos supor que vocês queiram fazer um papo diferente aí, a gente traz alguém de fora para fazer esse papo com vocês aqui no podcast. A ideia é a gente trazer para vocês aquilo que vocês mais gostariam de ouvir, de debater, de trocar ideias. Né? Fernando, quer fazer alguma consideração antes da gente finalizar sobre essas coisas malucas que a gente falou aqui hoje? Não, é só o aluno, assim, procurar a gente naquilo que for necessário, porque não é fácil, não é uma rotina simples, exige muito do aluno, exige muito da parte de dedicação, de força de vontade, e tem horas, por exemplo, junho é um momento, julho é um momento importante, eles já estão mais, então, procurar os serviços, os nossos serviços, tutoria, coordenação, a supervisão do colégio, para naquilo que for necessário, para nessa hora não desanimar, porque vai ter uma baita de uma jornada. Tem que se organizar bastante. Tem que se organizar muito, se planejar para estudar, as férias estão aí para você conseguir o seu momento de colocar coisas em dia, fazer provas antigas, então é um momento de organização, importante. Eu lembro de uma frase da gente conversando sobre organização e tutoria de modo geral. Né? Faça seu plano de estudos com bastante capricho, mas se você perceber que você está extremamente exausto, ou extremamente estressado, alguma coisa não está legal no seu plano de estudos, traz para o tutor, para a gente poder reavaliar o plano de estudos. Um bom plano de estudos nunca causa excesso. Não causa excesso de cansaço, não causa excesso de uma coisa ansiedade. Se não está redondo, ele dá esses tipos de reação em você. Então, procure os tutores aí. Marcelo, alguma consideração para a gente finalizar? Eu acho que é isso. O Banharoli colocou uma coisa que eu ia falar mesmo. Não sofrer sozinho. Né? O aluno, às vezes, ele tem alguma dificuldade, traz um problema para a gente. A equipe do singular, eu acho que tem muito disso, da gente trabalhar, de fato, em equipe. Né? Então, o seu problema é nosso problema. Traz para a gente, até porque a gente, modéstia à parte, tem uma grande experiência, a gente pode te ajudar da melhor maneira possível. E nessa hora, não adianta você recorrer a receitas mirabolantes, cada um é cada um. Sabe? Cada um de vocês tem as suas necessidades, as suas dificuldades, então a gente tem que fazer algo particularizado mesmo. Não adianta pensar macro, né? Tem que pensar micro. Perfeito. Vamos dar um tchau para a galera. Foi um prazer enorme. Tchau, Até o próximo gente. programa, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu.